Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável com o Dr. Giovanni Dantas, um patrocínio da Dental Clínica. Aliás, os nossos estúdios são na Dental Clínica. Nós fazemos parte de uma rede de 6 rádios no Vale do Açu e são distribuídos integralmente em todo o nosso vale que amamos tanto. Mas está disponível também na internet, no YouTube, a partir do nosso podcast chamado Podcast Papo Saudável. Você pode entrar lá no YouTube e pesquisar Podcast Papo Saudável, que você vai nos achar, e todos os episódios que aconteceram desde o início do ano até agora e todos os que acontecerão. Hoje eu tenho um prazer e a honra de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Érico Cortez, que é simplesmente um grande amigo meu, além de ser grande amigo, está há 17 anos conosco. 17, Cortez! 17 anos na Dental Clínica, para a gente conversar um pouco. Fala aí, doutor Cortez, dá as boas-vindas para o povo. Olá, Giovanni, olá a todos que estão curtindo aí o Papo Saudável, né? Para mim é uma alegria muito grande estar podendo participar aqui com você, né? E a gente poder conversar um pouco sobre saúde, sobre as especialidades que a gente desenvolve aqui. E realmente, há 17 anos eu estava chegando aqui e hoje o tempo vai passando e a gente nem vai percebendo, né? Parece até que foi ontem que eu cheguei aqui e aí começamos a fazer uma história aí de parceria e que dura até hoje. Que se Deus quiser serão no mínimo mais 17 para frente. Doutor Érico, que eu quero deixar claro para vocês, ele é o único na nossa região que tem dupla especialização em radiologia e ortodontia. Então, quando a gente precisa verificar toda aquela documentação ortodôntica, que são aquelas radiografias que são feitas normalmente, ele é especialista nisso também. Doutor Érico, que disponibiliza tudo quanto é aparelho, e a gente vai falar um pouco disso também. Eu queria saber, Érico, o que é aí? Você que trabalha demais, eu acho que se brincar mais que eu, você tem consultório em Mossoró, atende na nossa Dental Clínica lá de Natal também, né, no capital do nosso Rio Grande do Norte, e aqui em Açu. E antes de falar de qualquer coisa, eu já quero deixar claro que qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida também sobre o Dr. Érico Cortez, o telefone é o 99981-6640. Vou repetir, é o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato e ele vai tirar as dúvidas com todo o prazer do mundo. 99981-6640. Vamos lá, doutor Cortez, me fala sobre as novidades da ortodontia. O que é que você conta? Vixe, com relação às novidades, a ortodontia ela está sempre inovando, né? Hoje em dia a gente tem várias possibilidades. Antigamente na ortodontia, quando se trata do início mesmo, a gente tinha os famosos anéis, né? Que aí fazia parte da ortodontia em todos os dentes. Então você imagina aí, hoje em dia, muita gente ainda usa nos dentes lá de trás, né, nos molares, mas antigamente existiam anéis em todos os dentes, então todos os dentes eram bandados. Com o passar do tempo, foi vendo a necessidade de um avanço disso aí, né? E aí foi desenvolvido os brackets colado, né, diretamente. E isso já era o quê? Já era um senso de estética já chegando. O pessoal já sentia necessidade de ter uma melhor estética com relação aos aparelhos ortodônticos. E aí foi deixando de lado um pouco as bandas ou os anéis, né? E foi mudando na região anterior, ou seja, nos dentes da frente, né? E aí com o tempo isso foi estendendo, e os dentes lá de trás também foram deixando de ser usados anéis. Com o passar do tempo, foi vendo a necessidade de se mudar e também criar um bracket que fosse mais estético, né? Então foi quando foi feito os brackets de porcelana e outros materiais que a gente vê por aí. E foi avançando, até chegar na necessidade de se esconder completamente. Então a gente tem ainda hoje muitos brackets de porcelana, que muita gente usa, também tem os metálicos, mas a necessidade de estética nos obrigou mesmo a ortodontia a mudar e a criar a ortodontia lingual, que é o quê? É aqueles brackets que são colados por trás dos dentes, né? E aqui na região eu sou um dos uns que faz esse tipo de ortodontia. É uma ortodontia mais cautelosa, é uma ortodontia mais meticulosa, que a gente precisa de um cuidado maior
né? Então aqui na Dental Clínica a gente faz isso, não só aqui, né? Lá, aqui em Açu, em Natal, também lá em Mossoró, a gente desenvolve essa ortodontia um pouco mais cautelosa, meticulosa e estética, principalmente. Com o avanço, a gente viu também, foi visto também a necessidade de se criar um aparelho que fosse mais confortável. E aí foi quando foi criadas as placas alinhadoras, né? Que hoje está sendo uma febre, aqueles Invisalign, né? Que o pessoal chama, que são as placas alinhadoras, e que aqui nós somos um dos únicos que faz também esse tipo de ortodontia. Ou seja, a Dental Clínica, como vocês podem perceber, sempre na frente. Eu queria só explicar um pouco sobre essa história dessas bandas que Érico falou sobre lá no passado, e eu sou dentista há 32 anos, eu sou do século passado. E o que a gente percebeu é que no passado, quando aqueles anéis, eles causavam muita cárie, né, Érico? A gente retirava aquilo ali e normalmente o dente estava cheio de cárie. Graças a Deus que isso não é mais necessidade. E o aparelho convencional, aquele que tem uma estrutura de metal, que é o mais comum que você vê por aí, ele hoje já, como o próprio Dr. Érico falou, a gente já conseguiu reduzir bastante o espaço em que o metal fica aparecendo. Mas para aquelas pessoas que desejam fazer os outros tipos de aparelho, uma pergunta: esses aparelhos tipo de porcelana ou o próprio Invisalign, eles têm uma redução no tempo do aparelho? Tipo, se alguém ia colocar um aparelho normalmente, convencional, ia demorar 2 anos, com esse outro pode demorar só 1 ano, 1 ano e meio, alguma coisa desse tipo. Isso pode ser verdade? Pode sim. Agora, não necessariamente o que vai determinar isso aí não é necessariamente o material que o aparelho é feito, mas a técnica que é desenvolvida, né? Então a gente tem hoje os aparelhos autoligados que eles conseguem reduzir em até pela metade o tempo de tratamento. Ou seja, se uma pessoa normalmente demoraria aí 3 anos usando um aparelho convencional, um aparelho normal, com o aparelho autoligado a gente consegue reduzir aí para 1 ano e meio em alguns casos, né? Então, eu sou, me perdoe interromper um pouco, mas eu sou testemunha do que você tem feito, e eu sou fã disso, né? Porque a gente tem visto muita gente chegando para nós e fazendo reclamações, tipo, eu estou fazendo aparelho ortodôntico há muito tempo e eu não vejo melhoras, por exemplo, né? E eu percebo que aqui você já chegou a fazer, eu fui testemunha disso, era um paciente meu que eu pedi para você mexer, e você conseguiu alinhar e resolver o problema ortodôntico em 6 meses. Então, em 6 meses nós já conseguimos. Não estou falando que em 6 meses todo mundo vai ter o seu problema resolvido, mas eu estou dizendo que você, de uma forma muito capaz, que eu admiro bastante, conseguiu resolver um determinado paciente em 6 meses. E a gente tem tido uma média muito boa e relativamente curta de tratamento, não é bem verdade? Com certeza, a gente consegue reduzir bastante o tempo de tratamento, né? E isso traz muito benefício para o paciente, ou seja, quanto menos tempo ele ficar de aparelho, menos fatores de retenção de placa ele vai ter, entendeu? Menos problemas de outras ordens podem aparecer, como cárie, por exemplo, problemas periodontais. Então, assim, todos esses problemas eles são reduzidos com o uso mínimo de aparelho, né? Então, a gente tenta fazer sempre um tratamento minimalista, um tratamento que seja rápido e que resolva realmente o problema do paciente. Interessante, porque na Dental Clínica nós temos a possibilidade de fazer tanto a documentação ortodôntica, né, que são aquelas radiografias que você faz, e o Dr. Érico é o único na região especialista em radiologia que vai avaliar essa radiologia e ortodontia, as duas especializações. Então ele vai avaliar aquela documentação ortodôntica que foi feita na Dental Clínica, ele mesmo vai fazer as medidas para saber que tipo de situação colocaria para que a face fique em um conjunto harmônico, né? E além disso, esse tratamento ele é feito, a gente também tem todo um conjunto de dentistas, de pessoas que podem dar um suporte no que se refere a limpezas, com a evidenciação de placa, que é passar aquele corante, aquela tintazinha para saber onde é que você está escovando bem ou não. Ou seja, tem todo um cuidado que a gente tem para que a pessoa coloque seu aparelho ortodôntico do menor tempo possível e que se evite que a gengiva fique inflamada e sangrante ou que fique com os dentes cheios de cárie, né? Essa é a grande sacada.
Mas me fala um pouco mais, Cortez, que você comprou, inclusive, uma impressora digital para fazer modelos a partir do escaneamento digital, entrando nessa nova linha, né, que a gente já vem fazendo há algum tempo, de manter o que há de mais moderno no planeta. E esses Invisalign, eles são baseados num protótipo que é feito por computador. Eu estou falando bobagem, me fala. Não, é isso mesmo. O paciente chega, né, relatando a sua queixa, e aí a gente faz um escaneamento intraoral do paciente e aí adquire ali um modelo digital, né? Ou seja, o formato do arco dele, tudo bem direitinho, de forma digital. Levamos para um programa de computador, fazemos as movimentações necessárias, né? E criamos todo o passo a passo do tratamento do paciente. Com isso, a gente forma alguma sequência de modelo e esses modelos serão impressos numa impressora 3D que nós temos. E aí esses modelos impressos numa impressora 3D, vamos confeccionar as placas alinhadoras desse paciente, né? Então a gente confecciona as placas. Então aí a gente tem todo o arsenal necessário para que o paciente entre aqui relatando uma queixa e saia daqui com um aparelho mais moderno já instalado no mesmo dia. A gente tem condições de fazer isso. Muito legal. Como é que são essas placas, doutor Cortez? Assim, é fácil de usar, é fácil de limpar, tem que ficar tirando o tempo todo, dorme com ela. Me fala um pouco mais, por favor. As placas alinhadoras são placas de acetato, né, que elas podem ser removíveis, são removíveis. Então, acetato é aquele material transparente que parece aquelas placas de clareamento, né? Isso, é um acrílico, só que ela é um pouco mais rígido que a placa de clareamento. Certo. Ela é um acrílico e aí é como se fosse um acrílico, né? Uma plaquinha de acetato rígida, que aí o paciente vai usar o máximo de tempo possível no decorrer do dia. Usando essa plaquinha, ela vai fazer com que haja as movimentações. E aí a gente vai ter um dente saindo de uma posição que é tida como errada para uma posição correta, certo? Essa plaquinha, ela sempre que for se alimentar, é preciso ser removida, né? Porque você não consegue mastigar muito bem com ela. Então, quando for se alimentar, remove, higieniza e depois coloca novamente. Sempre dormir com ela. Então, há necessidade para que se tenha uma eficácia no tratamento, um tempo de uso grande, o máximo possível. Então, realmente retirar apenas para se alimentar. E é fácil de limpar, pelo que eu estou vendo, porque quando você retira a placa, você não vai ficar com nada grudado nos dentes, né? Isso. Os brackets, que são aqueles quadradinhos que ficam colados no dente, eles não existem nesse caso, né? Isso, com certeza. E aí vai facilita. Eu costumo dizer que as placas alinhadoras, elas só traz benefício para o paciente. O primeiro e grande benefício, previsibilidade no tratamento. Ou seja, você bota hoje e se o paciente colaborar direitinho, usar certinho, a gente sabe exatamente o tempo que ele vai usar. É um tempo certo realmente ali. Um exemplo, um paciente que o seu tratamento deu 15 placas, então ele vai usar essas placas aí durante 5 meses, porque são 3 placas por mês que ele usa. Então, no decorrer de 5 meses, ele vai estar com o seu tratamento completado ali, tudo certinho. Muito interessante, mas assim, para a gente trazer um pouco de alento, aquela pessoa que vai dizer assim, não, mas e se eu for lá e de repente esse valor não for um valor acessível? E né? Nós já sabemos que nós sempre tentamos fazer com que os valores sejam sempre acessíveis, mas imagina que a pessoa decidiu não fazer isso e fazer um outro tipo de aparelho ortodôntico, ou mesmo um convencional. Nada impede de um tratamento convencional com os brackets, que são aqueles ferrinhos que se colam nos dentes com aquele fiozinho de metal, ou seja, aquele aparelho normal que a gente vê na boca de muita gente, que ele funciona adequadamente. Não significaria que não funcionaria, não é mesmo, Érico? Ele vai funcionar sim. Claro, talvez demorando um pouco mais, alguma coisa desse tipo. Com certeza. Todo o aparelho a gente consegue um bom resultado, entendeu? E um tempo até reduzido comparado a muitos tratamentos que a gente vê por aí.
Só que existem os melhores, né? Tá. Os tratamentos, os aparelhos que são melhores e os aparelhos que são mais simples. É a mesma coisa, eu gosto de fazer uma alusão muito grande a respeito de carro aqui, né? Se você tem um carro para viajar, 2 carros para viajar, um é um carro 1000 e outro é um carro mais potente, um SW4, por exemplo, você vai chegar mais confortável ao seu destino, muitas vezes na SW4, concorda comigo? Perfeito. E o Fiat Uno que você tem, não que ele não vá te levar, leva do mesmo jeito, porque tem motor, tem 4 pneus, só que você chega com um pouquinho mais de dificuldade do que um carro mais possante. Certo. Doutor Érico Cortez, me fala um pouco sobre a questão de cáries. Muitas vezes os pacientes eles me perguntam, eu tenho que tratar dentes com cárie, que estejam com cárie antes de fazer aparelho ou não? E normalmente a indicação que a gente dá aqui na Dental Clínica é que você deixe os dentes sadios, sem cárie. Às vezes chegam pacientes com dentes super destruídos, já inclusive com a gengiva extremamente inflamada. O que é que você me diria a respeito disso? O importante, a gente tem que, para poder ter um tratamento ortodôntico de qualidade e um resultado satisfatório, a gente precisa ter uma boa saúde geral, uma boa questão de saúde realmente. Então, não adianta a gente estar fazendo um bom trabalho na ortodontia e ter um desleixo por parte do paciente em ter cárie. O início do tratamento, normalmente a gente opta por sempre fazer, antes do tratamento ortodôntico, uma limpeza para deixar a saúde bucal bem. E se por acaso tiver algum dente que precise de tratamento restaurador, ou seja, tiver cárie, a gente sempre pede que o paciente realize esse procedimento antes, previamente ao tratamento ortodôntico. Muito bom. Essa situação ela é muito prática, porque na Dental Clínica nós trabalhamos todos em conjunto, né? A Dental Clínica de Açu hoje dispõe de 17 consultórios. A lá de Natal de 8. Érico atende aqui em Açu nas segundas, nas quintas e nas sextas e aos sábados em Natal. O interessante de tudo é que esse trabalho em conjunto tem feito com que os pacientes demorem pouco tempo e tenham uma saúde bucal muito legal. Outra coisa, eu queria saber um pouco sobre essa parte de cirurgias. Muitas vezes os pacientes precisam fazer cirurgias. Às vezes são pessoas que têm classe 3, a gente chama de classe 3 aquela pessoa que tem um queixinho um pouquinho maior, né? Outros que têm o maxilar um pouco protruído mais para frente. Quando é que se indicaria necessariamente uma cirurgia? E como é que funciona isso, Érico? Você tem que fazer aparelho ortodôntico antes, ou depois, ou durante? Como é que funciona? Sempre a cirurgia ela é indicada quando existe uma discrepância óssea muito grande entre o arco superior e inferior. Normalmente a gente indica nessa situação. Existem outras indicações, mas aqui falando de forma geral, a indicação principal seria essa. Quando essa discrepância está maior na parte superior, ou seja, o de cima está muito para frente, né, o superior, a maxila é muito protruída, e esse problema é um problema ósseo, não dentário, ósseo, aí a gente indica a cirurgia, que é uma cirurgia de retração de maxila. Quando é o inverso, ou seja, a mandíbula é muito protruída e a gente tem aquela situação em que o queixo muito para frente, vamos dizer assim, e aí a necessidade de se fazer essa cirurgia é uma cirurgia de retração de mandíbula, certo? Existem algumas situações também em que um dos arcos está bem e o outro cresceu pouco. Aí a gente faz a cirurgia inversa, ou seja, de avanço de maxila ou mandíbula, dependendo do arco que esteja deficiente. Mas sempre essa cirurgia é indicada em casos de que existe essa discrepância muito grande entre um dos dois arcos. Lembrando bem, o tratamento ortodôntico ele deve ser feito prévio ou pós cirurgia. Aqui eu sempre existem várias linhas, claro, né? Existe a linha de que indica-se a cirurgia com benefício antecipado, ou seja, ele primeiro opera, resolve e aí a ortodontia entra fazendo as movimentações. Eu não gosto muito dessa linha, entendeu? Por quê? Porque eu não vejo tanto benefício
no resultado final, eu vejo que na forma mais tradicional, ou seja, tratamento ortodôntico prévio, desorganiza, faz a cirurgia, bota no lugar e termina de finalizar com ortodontia. Esse daí sempre eu tive bons resultados e inclusive já fiz a cirurgia em alguns pacientes, a gente teve um resultado aí espetacular, trabalhando sempre em conjunto com a equipe que opera e a gente tem um bom resultado. Uma pergunta que tem sido feita insistentemente no nosso WhatsApp, que é o 999816640. Franciele tem trazido isso para nós, basicamente sobre a hora certa de entrar com o aparelho ortodôntico. Qual a idade correta, Érico? Se seria na infância, na adolescência, na pré-adolescência? E ainda uma segunda pergunta que casa um pouco com essa situação da cirurgia. Porque a pessoa que está em casa, ela vai poder, me corrija se eu estiver errado, mas olhando de perfil, você já consegue ver se o queixinho está mais para frente, se a mandíbula, o maxilar está mais para frente. E a partir disso, se não está num perfil alinhado, se não está num perfil muito bom, nos procurar para que a gente possa orientar isso da forma mais adequada. Mas qual seria a melhor hora, tanto para a questão de cirurgia, quanto para a questão de colocar um aparelho ortodôntico, que seja um aparelho ortodôntico normal, nada de cirurgia? Vamos lá. Eu sempre gosto de conversar e ouvir os pacientes. Então, eu costumo dizer aos meus pacientes que a hora correta, quem vai me dizer são eles. Muito embora eu tenha a minha lógica e o meu pensamento a respeito disso. Eu gosto muito de entrar no tratamento para realizar o que for necessário fazer e retirar o aparelho. Não gosto de esperar. Em algumas situações, o paciente gosta de resolver, quer ter um pouco de pressa para resolver por uma questão estética, né? Às vezes a criança está ali numa fase que a gente entende como a fase do patinho feio, que é aquela que os dentões são bem grandões, acabou de nascer, a face ainda é de criança, né? Os dentes já são de adulto e aí fica com aquela sensação de dentão grande. E essa fase aí a gente conhece como a fase do patinho feio, que os dentes são separados na frente e tal. Nessa fase aí é uma fase natural, é uma fase comum de ter esse momento e a gente precisa esperar um pouco que seja tido todo o desenvolvimento dessa criança. Depois disso aí a gente vai fazendo esse acompanhamento e vendo o momento certo. Eu gosto muito de entrar no tratamento quando já se tem alguma maloclusão instalada, alguma alteração que requer realmente o tratamento ortodôntico, que é a entrada do aparelho ortodôntico para resolver. Com relação à cirurgia, a gente vai vendo a discrepância óssea. É comum a gente ter na fase infantil, a gente ter a maxila, ou seja, o osso de cima, um pouquinho mais para frente do que o de baixo, do que o inferior. É comum. O incomum, e aí sim, já se pensa numa cirurgia futura, é quando a gente tem o contrário em criança, ou seja, o queixo, a mandíbula, muito para frente comparado ao superior. Quando isso aparece em criança, já é de se esperar uma cirurgia futura. Não teria condições de a gente tentar reduzir isso daí para não precisar de cirurgia? Existem alguns aparelhos ortopédicos que a gente pode usar, lançar a mão no tratamento prévio, né? E aí tentar amenizar isso aí. São aqueles de fora da boca? Isso, extrabucal. Não, ninguém gosta. Aí são os aparelhos extrabucais. Érico, nós estamos chegando no final do nosso programa. O que é que você teria a dizer para todas essas pessoas? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço de estar aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, né? E dizer que para mim é um prazer enorme. Eu realmente faço o que eu amo. Por isso que eu faço com muita leveza, com muita vontade e disposição. Então, dificilmente você vai chegar aqui e me encontrar com a cara feia para ninguém. Por quê? Porque eu realmente faço o que eu gosto, o que eu amo de verdade. Então, sempre faço com muito prazer tudo isso que eu faço. Muito obrigado, Érico. Pessoal, vocês que nos assistiram e nos ouviram até agora, um grande abraço e até o próximo episódio. E lembrando só mais uma vez, o nosso WhatsApp, se você quiser tirar qualquer dúvida sobre isso ou sobre a medicina de uma maneira geral,
ligue para nós ou mande uma mensagem para nós. 999-81-6640. Um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.